Amor, é dia de usar os dividendos pra pagar comida japonesa? Fiquei tímida, vida. Opa, tudo bem? Meu nome é Vinícius do canal Economia de Valor e, bom, no vídeo de hoje eu vou te mostrar exatamente o porquê o que eu fiz nesse vídeo está completamente errado e você nunca, quando eu digo nunca é extremamente, nunca, jamais você deve usar os seus dividendos, os recebidos das empresas, para fazer outra coisa além de reaplicá-los nas próprias empresas. E, bom, eu vou te contar o porquê isso é extremamente errado e o porquê isso te atrapalha de uma maneira absurda, de modo absurdo, e eu te conto tudo isso logo após a vinheta. Certo, então vamos lá. Primeiramente vamos falar o que são dividendos. E bom, de acordo com o Google, dividendos são uma parcela do lucro apurada por uma sociedade anônima distribuída aos acionistas por ocasião de encerramento ou exercício social. Mas de modo resumido, dividendos são os pagamentos que as empresas fornecem aos acionistas, a você que tem ações, que tem partes daquela empresa, dos lucros líquidos da empresa. Eles podem aparecer de duas formas. E bom, as duas formas que eles podem aparecer são a partir de juros sobre capital próprio e dividendos. E bom, a diferença básica entre eles é que os dividendos, eles são o lucro distribuído eles são o pagamento distribuído a partir do lucro da empresa, enquanto o juro sobre capital próprio ele entra com parte das despesas da empresa. E o único motivo de eles fazerem isso é porque quando eles distribuem juros sobre capital próprio, ele é deduzido, ou seja, ele é subtraído do lucro antes de ir para a parte do imposto de renda. Então, isso é algo bom para as empresas. E bom, os dividendos eles são uma ótima fonte de renda passiva e existem diversas formas que você pode conseguir receber eles. Entre elas encontram-se tanto os fundos imobiliários quanto as ações. Qual a diferença maior entre eles? Bom, nos fundos imobiliários os dividendos eles caem mensalmente, enquanto nas ações pode variar. E o grande fator maior é que até então, neste exato momento da gravação desse vídeo, os dividendos dos fundos imobiliários são completamente isentos de imposto de renda, né? Vamos ver se o Paulo Guedes está anunciando ali que vai cobrar 20%, mas a gente fala isso daí um pouco mais para frente no vídeo. Bom, enquanto os dividendos nas ações, existem algumas diferenças e coisas que você precisa ver antes de escolher as empresas para pegar os seus dividendos. Ué, como assim? Bom, existem empresas que não distribuem dividendos, empresas que distribuem dividendos uma vez ao ano, 2 vezes ao ano, 3 vezes ao ano, 4 vezes ao ano. E bom, qual que é a diferença de tudo isso e por que eu investiria em uma empresa que não paga dividendo algum? Bom, assim como eu falei para você, os dividendos eles são parte do lucro da empresa que é liberado aos acionistas. Por que você gostaria de ter uma empresa que não distribui dividendos? Porque essa empresa, quando ela não distribui dividendos, ela pega esse lucro e reaplica na própria empresa a fim de melhorar o crescimento dela, o lucro dela para os próximos anos, para os próximos semestres e melhorando seus resultados, assim crescendo o seu valor. Então, talvez seja interessante você ter empresas que não distribuem dividendos. É muito importante ressaltar que para você realizar o seu investimento em todas essas empresas, é extremamente essencial você saber qual o objetivo da sua carteira. Porque, por exemplo, se o objetivo da sua carteira é gerar um aumento de patrimônio, uma empresa que distribui dividendos talvez não seja a melhor carteira para você. Por quê? Porque uma empresa que reinveste seus próprios dividendos tem um potencial de crescimento maior, assim como eu acabei de citar.
Por isso, escolha empresas como small caps, que têm um potencial maior de rentabilidade, que não distribuem dividendos, e assim um crescimento potencial também maior. É claro, você tem que levar completamente em questão o seu objetivo, se ele é de médio, curto ou longo prazo, se ele é de 5, 3, 10 anos, se o seu objetivo é comprar uma casa, ter o seu carro, chegar na sua liberdade financeira, que esse é sempre o que eu recomendo, porque a liberdade financeira te proporciona a maior felicidade que, ao meu ver, pode existir, a liberdade completa. E ainda você tem que levar em consideração o seu perfil de investidor e a quantidade de conhecimento que você tem para realizar todos esses tipos de investimento. Não podemos esquecer, Graham sempre diz que um bom investimento é aquele que, após análise minuciosa, apresenta um bom retorno com um risco aceitável. Não é exatamente assim que ele fala, mas as palavras são mais ou menos por aí. Então, para você escolher uma empresa, é muito importante que você entenda os fundamentos dela, se ela se encaixa dentro do seu perfil de investidor, se ela se encaixa dentro dos seus objetivos, e se assim for, entre todos esses fatores, e ela se encaixar em tudo isso, e se a sua carteira for uma carteira de dividendos agora, uma carteira que é para o longo prazo, com crescimento um pouco mais lento, um pouco mais gradual, mas que no futuro vai te render os seus sonhados dividendos capazes de manter o seu estilo de vida, que esse é o meu objetivo. Então, uma carteira de dividendos deve ser escolhida por aquela que distribui mais dividendos? Bom, não necessariamente. As empresas distribuem dividendos, assim como foi dito, de acordo com o seu lucro líquido. Então, quando você for escolher uma ação de dividendos, talvez não seja tão interessante você verificar só o quanto de dividendo ela distribui, que é o dividend yield, mas sim também o crescimento anual dela. Por que eu digo isso? Porque se ela distribui dividendos de acordo com o lucro, quanto maior for o lucro dela, maior a quantidade de dividendos dela. Então, se uma empresa aumenta um crescimento constante do seu lucro da sua empresa durante uma quantidade de tempo, é entendível que isso vai se manter, tanto agora quanto para o futuro, até ela alcançar certa maturidade como empresa. Então, entre escolher uma empresa já muito bem estruturada no mercado, que não tem um potencial de crescimento tão grande, com um número alto de dividendos, e uma empresa que tem um crescimento, que vem mostrando o crescimento cada vez maior de lucros, assim como dividendos, talvez essa que venha crescendo no futuro possa distribuir dividendos melhores do que essa daqui já é bem estruturada. É tudo uma questão de análise, tudo uma questão de escolha que você tem que fazer pensando, assim como eu disse, na sua carteira e nos seus objetivos, para assim você ter uma carteira que realmente distribua cada vez mais dividendos de forma saudável e a manter os seus objetivos e sonhos cada vez mais próximos. Mas enfim, depois de toda essa explicação, por que é tão errado assim você falar que gastar os seus dividendos da forma como te é confortável, como eu fiz mesmo na imagem, no vídeo que eu acabei de postar, no começo do vídeo, para chamar a sua atenção. Por que é tão errado assim você gastar esses dividendos? Você não acabou de receber esses dividendos para você? Eles não são seus? Bom, sim, em teoria o dinheiro é seu, você pode gastar ele da forma como você quiser. Se você quiser, você pode até botar fogo nele, ele é seu, né? Mas, então, vamos pensar. Vamos mostrar na prática a diferença entre você simplesmente gastar os seus dividendos como você quiser e você reaplicar esses dividendos na empresa. Eu ouço vários canais por aí, grandes caras por aí, falando uma frase quanto a isso que para mim faz extremamente sentido. Você gastar os seus dividendos enquanto você está recebendo eles, ao invés de reaplicá-los na empresa, é igual você ir comendo a comida da panela antes dela estar pronta. Quando a comida chegar a ficar pronta, você pegar uma panela de arroz e ir comendo enquanto está fazendo, quando ele ficar pronto, no final você vai ter só meia panela de arroz. Ou seja,
você vai ter consumido o seu material, você vai ter consumido o arroz antes mesmo dele estar pronto. E no final você vai ter menos arroz do que você poderia ter. Tudo bem, você aproveitou o caminho disso, mas e aí? O final, o resultado daquilo? Será que valeu a pena? Bom, eu vou colocar aqui na tela um gráfico mostrando exatamente a diferença entre você investir os dividendos e você não investir os dividendos. Como você pode ver aqui, eu vou até um pouquinho mais para o lado, no caso da Itube 4, reinvestindo os dividendos durante o ano de 2008 até dezembro de 2018 e a Itube 4 sem ajustar os dividendos, ou seja, se você só pegasse e realmente fosse consumindo os dividendos, você vai ver que R$100 investidos de 2008 a 2018, sem investir os dividendos, foram de R$368, ou seja, seu dinheiro mais do que triplicou. Entretanto, a partir do momento que você reaplica esses dividendos, que você não come a comida enquanto ela ainda está na panela sendo feita, você vai ver que o seu dinheiro mais do que aumentou em 5 vezes. Exatamente. O seu dinheiro aumentou 5 vezes, enquanto no outro, sem você, como você consumiu os dividendos, ele aumentou só em 3 vezes. Então, vou falar a verdade para vocês aqui agora. Eu só fui comendo japa para poder gravar esse vídeo e mostrar o erro. Eu sei, eu faço grandes sacrifícios pelo canal. Eu sei. Deixa um comentário aí em solidariedade a mim. Tamo junto. Ou seja, assim como dito, lembre-se sempre de reaplicar os seus dividendos. Não faça que nem eu e vá gastar eles em comer comida japonesa, para que assim você sempre venha obter o lucro máximo que você pode tirar, tanto de uma ação que distribui dividendos, quanto de um fundo imobiliário. É extremamente importante que você os reaplique, assim obtendo o melhor resultado, assim como na imagem. Não seja a pessoa que deixou de ganhar e aumentar o seu patrimônio em 2 vezes com uma pessoa que não reaplicou os dividendos na imagem. Porque no primeiro momento pode parecer pouca coisa a pessoa ter investido esses R$100 e falar, puxa, ela deixou de ganhar R$200, né, 200 conto. Mas pensando em patamares maiores, quanto mais você aplica, digamos que essa pessoa tivesse investido R$10.000, o dinheiro dela no final teria ido para 55 mil. E no segundo caso, sem aplicar os dividendos, teria ido só para 36, uma diferença de R$20.000. Isso sem levar para casas maiores, né? Se a gente colocar que a pessoa tivesse investido R$100.000, bom, ela teria perdido mais de R$200.000 só nessa conta, dessa brincadeira aí de não aplicar os dividendos. Então é de extrema importância, eu repito isso muitas vezes porque é muito importante que você entenda que é de extrema importância que você sempre reaplique esses seus dividendos. Agora nós vamos falar exatamente daquilo que eu tinha comentado com vocês no começo do vídeo. Não no começo do vídeo, mas um pouquinho mais da metade, frente para lá para cá, onde eu falei, por enquanto, os dividendos dos fundos imobiliários não são cobrados, não são taxados, são completamente livres de imposto de renda. Mas bom, isso tudo só até agora. Há algum tempo, alguns dias, algum mês atrás, foi publicada uma matéria onde o Paulo Guedes teria a intenção de taxar os dividendos. Vamos entender um pouco mais sobre isso e como isso vai afetar esse seu sonho de receber renda extra, livres de imposto de renda e se manter com esses dividendos pelo resto da sua vida. Será que o Paulo Guedes destruiu aquele seu tão sonhado sonho de vender sua arte na praia, beber sua água de coco e ficar deitado na rede simplesmente sobrevivendo dos seus dividendos? Vamos ver agora. Bom, o plano do Paulo Guedes quanto a isso é fazer uma tributação de 20% sobre a distribuição dos dividendos. De acordo com ele, é uma taxação que até então não existe, é uma taxação em cima dessa distribuição de dividendos e por isso ele tem a intenção de colocar uma taxação de 20%. Mas como assim? Quer dizer que os meus R$10 que eu ganho de dividendos vão ser taxados? Bom, não vão ser taxados. Quanto a isso, o objetivo dele é fazer taxação de 20% a recebidos a valores acima de R$20.000 ao mês. Aí você vira para mim e fala,
isso até que faz sentido, não tem taxação nenhuma, não existe nenhum tipo de taxação sobre os dividendos, então tá, tudo bem de taxar. Mas aí tem um outro ponto. Temos que lembrar que os dividendos é o valor distribuído das empresas após o imposto de renda. Ou seja, a empresa já sofre a taxação do imposto de renda antes de distribuir os dividendos. Então, os seus dividendos já vêm taxados para você. Caso você receba 20 mil reais, mais que 20 mil reais de dividendos, eles ainda vão sofrer uma taxação sobreposta de 20%. Mas bom, isso é só lado ruim? Bom, não é não. De acordo com ele, o objetivo dele é que seja, já que vai ter essa taxação em cima dos dividendos, o objetivo dele é que a taxação sobre a pessoa jurídica, ou seja, as empresas, seja diminuída. O objetivo dele é diminuir de 25% para 20%. Ah, legal, pelo menos, né? Ele vai diminuir isso. Mas não é diretamente ainda que ele vai fazer isso. O objetivo é que, no primeiro ano, a taxação vá de 25% para 22%, e no segundo ano, indo do primeiro ao segundo ano, vá para 20%. Então, o quanto isso é bom e o quanto isso é ruim. É possível que a diminuição dessa alíquota de imposto de renda vá trazer um cenário um pouco melhor para as empresas. Entretanto, essa taxação em cima dos dividendos pode ser ruim para quem tem um acúmulo de patrimônio muito grande. Mas bom, em fundos imobiliários, o quanto seria necessário você ganhar para você receber 20 mil reais em dividendos? Para explicar isso, eu vou usar um fundo imobiliário muito famoso, um dos mais queridinhos da bolsa, o HGLG11. Ele, inclusive, eu gosto muito dele, é extremamente excepcional na minha carteira. Nesse último mês, ele pagou R$1 de dividendos. No mês de... Que mês estamos hoje? No mês de junho. Ele pagou R$1 esse mês e eu vou usar ele para facilitar a conta. Mostrar o quanto você teria que ter de valor investido nele para que você tivesse que pagar essa tributação dos dividendos. Ou seja, como ele pagou R$1 de dividendo nesse mês, para você conseguir mais de 20 mil reais de dividendos, você teria que ter 20.001 cotas desse fundo para você conseguir receber 20.001 real de dividendos, para assim entrar na alíquota desses 20% que quer ser imposto pelo Paulo Guedes. E para isso, você teria que desprender um valor de R$ 3.378.168,90 investidos no HGLG11 para você conseguir ter um rendimento de mais de 20 mil reais de dividendos provenientes desse fundo para você ser cobrado essa alíquota. Então você precisa ter esse valor extremamente grande que, bom, não é uma realidade para a maioria das pessoas, os brasileiros aqui, não é uma realidade para a maioria das pessoas ter essa quantidade de valor investido ainda mais num único fundo. Nem é real a gente trazer essa conta, porque se você tivesse esse valor, a última coisa que você faria se você assiste meus vídeos, e eu sei que você assiste, é colocar toda essa quantidade de valor em um único fundo imobiliário assim. Seria a melhor coisa que você poderia fazer, seria dividir eles de maneira certinha, investir esse valor em diversas partes diferentes, em fundos imobiliários, ações americanas, criptomoedas, porque eu sei que você sabe cuidar mais do seu dinheiro extremamente bem agora que você me acompanha. Então, a última coisa que você faria é ter todo esse dinheiro nesse fundo. Mas para você cair nessa contagem de alíquota, você precisaria de um valor aproximadamente assim. Bom, isso pode deixar-nos um pouco mais tranquilo, né? Porque essa tributação e essa taxação só será cobrada de pessoas as quais já têm grande quantidade de dinheiro. E como a gente sabe, as pessoas que mais pagam impostos nesse Brasil são as pessoas que não têm dinheiro. Então, não acho que seja algo extremamente ruim. Acho que isso possa desincentivar algumas pessoas a buscar grandes riquezas, aumentar cada vez mais seu patrimônio com medo. Medo não, porque de acordo com o Paulo Guedes, isso é uma importante etapa no processo da reforma tributária que vem acontecendo e que ele planeja que aconteça no Brasil, para que, de acordo com ele, em um dos podcasts que ele apareceu do Primo Rico,
ele fala que nós temos que abrir mão de algumas coisas agora para que no futuro nossos filhos não venham ter que pagar o preço, pagar o pato. Eu não sei até quanto isso é uma realidade, mas bom, vamos ver o que acontece, não é mesmo? A esse princípio que ele diz que não queremos aumentar os impostos, não vão aumentar os impostos. É uma redistribuição de carga. Então, que a nossa ideia sempre houve, nos últimos 40 anos no Brasil, os gastos do governo saem na frente, aprova-se um gasto e depois aumenta os impostos. Aí aprova mais gastos, aumenta os impostos. Aprova mais gastos, aumenta os impostos. Nós estamos dizendo assim, não, nós não vamos aumentar os impostos. Se houver uma base ampla, nova, ela permite extinguir vários impostos, fogões, geladeira, máquina de lavar roupa, aumentar a faixa de isenção, muita coisa pode ser feita. Certo, e para fechar esse vídeo com chave de ouro, eu vou te passar uma diquinha muito boa do que você pode fazer para caso você queira saber o quanto você precisa ter de valor investido num fundo imobiliário para que você possa sobreviver, que você possa viver simplesmente com as rendas passivas desse fundo imobiliário. Só para deixar claro, rendas ativas é aquelas que você tem que se esforçar, trabalhar, estudar, desempenhar força, tempo, trabalho e suor para conseguir rendimentos, enquanto as passivas são aquelas que você ganha até mesmo dormindo. E bom, como a gente falou bastante de fundos imobiliários nesse vídeo, eu vou te falar agora exatamente tudo que você precisa saber e a fórmula que você precisa aplicar para saber o quanto você precisa ter de dinheiro investido para sobreviver. E bom, isso tudo varia de acordo com o quanto você quer e o quanto você precisa de valor mensalmente para que você viva com esses rendimentos. Se você precisa de 1, 3, 6, 12, 50 mil reais, tudo isso vai variar. Então a primeira coisa é saber o fundo imobiliário que você quer e descobrir qual que é o dividend yield dele, o quanto ele distribuiu de dividendo nos últimos 12 meses, para a gente conseguir fazer essa conta ficar mais plausível. E bom, para isso você pode ir tanto no Status Invest, que você vai encontrar todos os fundos imobiliários, como nos FIIs.com, como o Clube dos Fundos Imobiliários, qualquer um desses sites você consegue encontrar. Eu vou colocar aqui na tela o que eu estou usando agora para verificar, que é o Status Invest, e eu vou usar o HGLG11, que é o meu maior fundo da carteira e o que eu mais gosto. Então, se a gente for pegar aqui para ver, nos últimos 12 meses, o HGLG11 distribuiu 12,67 centavos de dividendos aos seus cotistas, aos seus acionistas, com dividend yield de 7,9%, o que é um dividend yield bem bom. Certo. Agora, se a gente for pegar esses 12 meses, ou seja, esses 12,67 e dividir por 12, para a gente ver quanto em média ele distribuiu por mês, nós vamos ver que isso vai dar R$ 1,05. Pode confiar, eu joguei na calculadorazinha aqui do Google e deu exatamente isso. Perfeito. Agora que nós temos esse valor de dividendos mensais que ele tende a entregar, que é uma média, nós temos que pegar exatamente o quanto você quer e o quanto você precisa ganhar durante o mês para que você consiga se manter, viver e simplesmente utilizar esses dividendos maravilhosos dos fundos imobiliários para simplesmente viver sua vida sem ter mais que trabalhar. Então, você vai pegar o valor que você quer receber por mês, vamos chutar um valor de R$6 mil por mês. Sobre ele, você vai colocar o quanto o fundo distribui de dividendo em média. A gente vai colocar o 1,05 centavos. E no final, você tem que multiplicar isso pelo preço. Se você aplicar toda essa conta, você vai chegar no resultado de R$ 967.085 é o quanto você precisa ter investido no HGLG11 para que você ganhe uma renda passiva de R$ 6 mil ao mês. Esse valor pode variar de acordo com as cotas. Tem, como você pode ver, nesse último mês ele entregou R$1, não R$1,05. Então, isso vai variar de acordo com os meses, mas em média, se você pegar o resultado final de quanto ele entregou,
você vai ver que ele vai ter dado uma somatória dividido por 12 de R$6.000 ao mês. E bom, isso vale para qualquer fundo imobiliário. Você pode pegar o XLG11, você pode pegar o ALZR11, você pode pegar o ATSA11, o BAR11, você pode pegar qualquer fundo imobiliário que você gostar, que você quiser, que você tiver na sua carteira. Você pode simplesmente aplicar essa fórmula que eu acabei de te passar e ela vai dar sempre certa em 100% dos casos. É claro, isso tudo é uma estimativa, uma média, né? Tudo tem uma outra questão do quanto tem de crescimento do fundo, a quantidade de contratos que ele tem, se vence algum contrato, provavelmente vai diminuir os dividendos, se entra alguma crise imobiliária, qualquer coisa do tipo. São todas as coisas que acabam afetando o mercado, assim como a distribuição de dividendos. Então, isso é só uma estimativa, um valor que você vai ter próximo de quanto você vai ter de dividendos. E exatamente por esse fator das coisas inesperadas que o mercado pode trazer, por ser um mercado de renda variável, que você também precisa ter uma carteira bem diversificada e protegida para caso chegue uma crise da Covid ou uma crise imobiliária, os seus outros ativos acabem por balancear e você não fique simplesmente na mão contando com esses dividendos e eles não estarem vindo na mesma medida e proporção que você gostaria ou está esperando. E para finalizar, esses impostos da reforma tributária, eu vou trazer eles mais num vídeo à parte, falando mais sobre eles. É algo que é algo extremamente importante, que vale a pena dedicar um vídeo só para isso. E, bom, quanto a essa taxação de 20% sobre os dividendos, eu não acho elas necessariamente justas, já que o Brasil é um dos países que mais cobram impostos de todo mundo, os mais altos. Além disso, a taxação de dividendos é uma sobretaxação, diferente de outros lugares que não tem tantas taxações na pessoa jurídica quanto se tem no Brasil. Essa reforma é extremamente necessária. Entretanto, muitas das coisas que eu acabei encontrando nessa reforma não são nada mais, nada menos do que uma reparação. Eles não estão trazendo nada de uau, que coisa boa, coisa nova, como a gente está ajudando os cidadãos. Não, muito pelo contrário, eles estão simplesmente fazendo o mínimo que eles poderiam estar fazendo em relação a toda essa quantidade de inflação que veio acontecendo. E bom, eu vou dedicar mais disso em um vídeo que eu vou deixar aqui, ou se ainda não for lançado, vai estar aqui em algum momento, vai vir na próxima semana. Então, esse foi o vídeo dessa semana, eu espero que vocês tenham gostado. O meu nome é Vinícius, do canal Economia de Valor. Lembre-se sempre de deixar a sua carteira bem organizada, tendo preparado toda a sua base, sabendo o seu objetivo muito claro que você quer alcançar, com uma carteira alinhada a isso. Lembre-se sempre de se pagar primeiro, ou seja, caiu o salário na conta, vai para os seus investimentos, para as suas despesas, para as suas responsabilidades e por último para você conseguir se divertir caso tenha sobrado alguma coisa. Vale lembrar também que é muito bom conseguir rendas extras e eu vou trazer um vídeo sobre isso também, falando sobre mais rendas extras para você acrescentar nos seus recebidos. E eu acho que é isso o mais importante que eu queria trazer para vocês. Bom, no vídeo de hoje nós vimos um pouco sobre a taxação e tributação de dividendos. Nós vimos também como você pode calcular o quanto você precisa para sobreviver da renda passiva desses dividendos, o quanto você precisaria ter investido para você cair na taxação de 20% da alíquota dos dividendos, e vimos também o porquê de você não simplesmente pegar os seus dividendos e sair gastando em japonês que nem eu fiz. Exatamente para conseguir fazer seu objetivo chegar antes e os seus lucros estarem alinhados aos seus objetivos. Então é isso, tamo junto e a gente se vê semana que vem.